Graças a Deus. Eu quero que você abra a palavra de Deus lá no livro de Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. E deixa aberta a sua Bíblia, que daqui a pouco nós vamos ler o texto sagrado. Eu acabei sentindo em Deus, no Espírito, em trazer uma outra palavra, né? Aquilo que nós tínhamos preparado, mas Deus é o Deus que comanda todas as coisas, e eu sei que Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite. E eu quero falar sobre armadilhas na caminhada. Fala comigo, armadilhas na caminhada. Porque em nossa vida nós vamos sempre encontrar armadilhas, e principalmente, queridos, na nossa vida de fé, na nossa vida cristã, na nossa jornada de fé, nós vamos encontrar algumas armadilhas. E eu quero falar com vocês, pela graça de Deus, se o tempo permitir, pelo menos 7 delas, né? Então quero que você tome o seu assento na presença de Deus. Deixa aberta a Bíblia em Efésios capítulo 1. E vamos compartilhar da palavra de Deus nessa noite. A verdade, queridos, a verdade é que a vida é uma grande estrada. A vida, já cantava inclusive, né, há muito tempo atrás, e o Milionários é Rico, né, nesta longa estrada da vida. Eu não vou usar o altar para cantar música mundana, né, mas todo mundo conhece, que é um hino da música sertaneja. Para quem gosta de música caipira, do bom sertanejo, não essa porcaria que chamam de sertanejo universitário, que de sertanejo não tem nada, né? Eu gosto demais. Mas a vida é uma grande estrada. E desde que você nasceu, desde que nós nascemos, desde que nós saímos de dentro do ventre da nossa mãe, nós estamos nesta caminhada, nós estamos nesse mundo. E sabe, enquanto você estiver respirando na terra, neste planeta, principalmente nesse tempo onde o ar, onde o respirar é tão caro, nos é tão caro hoje a respiração, por conta de tudo que tem acontecido, esse vírus causa nas pessoas. Enquanto você tem a graça de estar respirando, você está vivendo e você está caminhando nessa estrada, rumo a um destino que Deus preparou para a tua vida, um destino profético e uma missão que Deus preparou para a tua vida. Por que profético? Porque Deus já declarou as bênçãos dele sobre as nossas vidas. A palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 4, você está com a Bíblia aberta, vai dizer assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim, olha que lindo esse versículo 4 aqui. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, irrepreensíveis perante ele em amor. Ou seja, Deus já declarou, você precisa entender isso, Deus já declarou as suas bênçãos sobre a sua vida, de forma que eu posso dizer que nós somos abençoados em Cristo Jesus. Diga assim: eu sou abençoado. Então é profético, porque Deus já pensou. Você consegue, irmão, eu sei que é difícil, viu? Coloca isso dentro dessa tua cabeça aí, vê se você consegue colocar isso aí. Eu sei que é difícil pensar, mas Deus projetou, Deus planejou, Deus pensou em você antes da fundação do mundo, antes do mundo vir a existir. Deus já tinha pensado. A nossa mente finita, ela não consegue compreender a infinitude de um Deus tão grande. A teologia, eu sou teólogo formado, mas a teologia, ela é um estudo sobre Deus, como se Deus, logia, logos, estudo, como se Deus pudesse ser estudado. Então é a palavra de Deus, porque Deus não é um sapo, igual numa universidade que você vai fazer uma faculdade, seja lá de qualquer coisa, e pega um sapo e você abre ele no meio e você começa a estudar os órgãos do bichinho. Deus não é um sapo para ser estudado. Deus, ele é para ser conhecido, reverenciado e adorado.
Então é profético, mas a nossa mente finita não vai nunca entender a infinitude de um Deus tão grande. Sabe, queridos, por que missão? Por que eu digo que Deus tem uma missão? Porque Deus pensou em você, Deus planejou em você. Lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11, a Escritura vai nos dizer: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz para vos dar o fim que esperais. Ou seja, Deus tem um pensamento bom acerca da nossa vida, Deus tem um pensamento bom acerca da tua vida, Deus tem uma vida de bênção para você. Deus projetou o homem para ser abençoado, mas por que o homem não é abençoado na sua totalidade? Porque o homem lá no Éden é uma herança edêmica, porque vem do Éden, adâmica, porque vem de Adão. Ele entregou essa bênção na mão de Satanás, quando erra, quando peca, deliberadamente transgredindo o mandamento de Deus. Então, se Deus tem um destino, vem comigo, se Deus tem um destino profético, se Deus tem um destino, uma missão para a minha vida, o que eu preciso? Descobrir o que Deus tem para a minha vida e alinhar a minha decisão, alinhar as minhas decisões. Eu preciso alinhar as minhas escolhas, as minhas vontades, até as minhas amizades, até com quem eu ando, os ambientes que eu entro, que eu saio, os ambientes que eu frequento. Você precisa casar tudo isso com a vontade de Deus para a tua vida, com a palavra profética de Deus para a tua vida, para que o propósito de Deus então se cumpra. Porque Deus faz a parte dele, Deus tem a parte dele, mas eu tenho a minha parte a fazer. Então é um processo, e como todo processo é demorado, como todo processo ele é cansativo, como todo processo ele é lento, é dia após dia, semana após semana, entra mês, sai mês, sucede-se os anos, e nós vamos caminhando rumo a esse destino, rumo a essa missão. Veja, queridos, eu estou aqui nesse altar hoje porque eu decidi estar aqui nesse altar hoje. Eu estou aqui hoje porque eu decidi aceitar aquilo que Deus tinha para a minha vida. Eu decidi estar nesse altar pregando a palavra de Deus porque eu disse sim para o propósito de Deus para a minha vida. Mas eu podia estar em qualquer outro ambiente. Eu podia estar num ambiente de escuridão, eu podia estar nas trevas, eu podia estar na prostituição, envolvido com prostituição agora, eu podia estar envolvido com as drogas, na boca do fumo, na Cracolândia, em São Paulo, Deus me livre, eu podia estar nas más companhias, eu podia estar assaltando, matando gente, eu podia estar num ambiente totalmente oposto àquilo que Deus preparou para a minha vida, mas eu decidi estar aqui. Você decidiu estar aqui nessa noite. Eu preciso dizer que nós somos, eu escrevi o livro, meu primeiro livro, O Poder de uma Decisão, que nós somos as nossas decisões, nós somos uma coleção de escolhas, e nós somos abençoados pelas nossas decisões, ou nós somos terrivelmente prejudicado por essas decisões. Você, por exemplo, decidiu estar aqui hoje ouvindo a palavra, acreditando na palavra, e o que acontece quando você entra na casa de Deus? Eu já disse aqui, volto a dizer, volto a repetir, toda vez que você entra naquela porta lá, o Espírito Santo, ele tira algo que não está bom de dentro de você, algo que não está legal de dentro de você, algo que não agrada a Deus de dentro de você. Ele vai colocando coisas que agradam a Deus, de forma que vai alinhando, ele vai alinhando o teu propósito, ele vai alinhando a tua vida com aquilo que Deus tem para a tua vida. Então entenda, cada vez que você entra aqui, você vai se aproximando daquilo que Deus tem para a tua vida, e é isso que vai nos tornando, queridos, pessoas melhores, sabe? E aí nós vamos falar aqui nessa noite sobre 7 armadilhas na caminhada. 7 armadilhas que o inimigo coloca na nossa caminhada, no nosso caminho, para que nós tropecemos e para que nós não cheguemos lá do outro lado, para que nós não viramos a chave, para que nós não conseguimos acessar aquilo que Deus tem para a nossa vida. A primeira delas é o desvio. Fala comigo, desvio. Fala forte, desvio. É o desvio de rota. E quando que isso acontece? Todo mundo tem hoje celular, smartphone. Todo mundo tem aplicativo hoje do Google Maps ou do Waze. Antigamente era, eu até tenho, aqueles que tinha que comprar, aquele GPS, né? Eu tinha o TomTom, que era bom demais, para você poder chegar a algum lugar. E quando que acontece um desvio de rota? A coisa mais comum num GPS
é um desvio de rota. É quando você perde o caminho que deveria ter entrado. É quando você deixa de entrar num caminho que você devia ter entrado. E veja, meus irmãos, nós precisamos entender que numa viagem de 60 minutos, você sair da rota original, traçada pelo GPS, um desvio de rota, muitas vezes um recálculo de 12 minutos, de 15 minutos, que seja numa viagem de 60 minutos, é muito tempo. Numa vida de 60, 70 anos, você perder 20 anos da tua vida, é muito tempo para perder, porque a vida você só tem uma. Só uma vida. E aí você perde 15, 20 anos, 25 anos, numa coisa que você não deveria ter, desviou da rota, desviou, e isso te atrasa. Então, o inimigo sempre vai tentar tirar você do caminho original, e é o que o diabo faz. A palavra de Deus em João 10:10 vai dizer que o diabo, que é o ladrão, o protótipo do Satanás, na Bíblia é ladrão, não vem senão a roubar, matar e a destruir. Mas Jesus veio para te trazer vida e vida com abundância. Então o inimigo, desde que a humanidade passou a existir, desde que o mundo passou a ser mundo, desde que o homem pisou na terra, desde que Deus plantou o homem na terra, o plano do Satanás é fazer o homem desviar do plano original de Deus. E o desvio prejudica a caminhada, o desvio atrasa a sua vida, o desvio faz você perder muito tempo. O inimigo sempre vai tentar fazer você sair da rota original de Deus. O inimigo sempre vai tentar fazer você sair do plano que Deus traçou para a tua vida, seja na ordem familiar, seja na ordem espiritual, seja na ordem emocional, seja na ordem ministerial. Muitas vezes até ele vai usar pessoas, o teu relacionamento, guarde isso. Muitas vezes ele vai usar pessoas do teu convívio, e pasme os senhores e as senhoras, muitas vezes ele vai usar até pessoas de dentro da igreja para te ferir, muitas vezes ele vai usar pessoas de dentro da igreja para te machucar, vai usar os próprios familiares, pessoas muito próximos, para fazer você ficar chateado com Deus. Aí, meus irmãos, nós precisamos entender que Deus nunca nos feriu. Eu faço uma pergunta aqui: Deus já feriu alguém aqui por um acaso? Não, nós nunca fomos feridos por Deus. Mas por que será que Deus que tem que pagar o pato? Por que será que Deus que tem que pagar a fatura? Por que será que Deus que tem que pagar a conta, quando na verdade Ele nunca fez nada para nos ferir? É porque nós fomos feridos no ambiente onde Deus está, no ambiente onde nós entendemos que Deus reina. E aí, como muitas vezes nós somos ignorantes, nos falta conhecimento, nós ficamos confundindo Deus com pessoas e pessoas com Deus, e nós ficamos chateados, e quem vai pagar a conta é Deus. E aí nós ficamos revoltados, e aí nós ficamos magoados, e aí nós falamos: Belém, 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 nunca mais fico de bem com esse Deus, eu não volto mais nessa igreja, eu não ponho mais meu pé nessa igreja, esse pastor é muito grosso, esse pastor não é muito amoroso, essa igreja, os irmãos não são tão confiáveis assim. Aí nós falamos uma série de coisas, nunca mais falo com Deus, nunca mais volto para essa igreja, e aí nós desviamos, e aí nós perdemos um tempo. E aí, meus irmãos, por que perdemos tempo? Porque é certo que depois de um tempo nós vamos estar curados. E aí, meus irmãos, você já viu o namorado brigar? Quem já viu o namorado brigar? Levanta a mão. É a coisa mais imbecil que tem, porque perde-se um tempo, o mocinho fica brigado com a mocinha, e eu não falo com ele, ela não fala comigo, e aí fica aquelas acusações na internet, fica aquelas acusações, hoje é no Zap Zap, antigamente, né? Era no telefone mesmo, né? Eu sou antigo, eu sou da época do telefone, aqueles de discar ainda, né? Que você ficava: ai, você está aí ainda, depois de meia hora, eu tô, desliga, não, desliga você, uma coisa tão boba. E aí as pessoas ficam, e aí fica aqueles dois brigando, um brigando para um lado, outro brigando para o outro lado, e aí de repente eles resolvem se perdoar, e quando alguém resolve pedir perdão, irmão Felipe,
Olha, querida, eu queria te pedir perdão, eu estava com a cabeça quente, eu errei. Aí a mocinha fala, não foi você, fui eu, capaz, fui eu que errei, me perdoa. Há pouco tempo atrás estavam se pegando, se matando, não queriam nem se ver, agora fica ali, agora um pedindo perdão para o outro. Perderam um tempo, sabe, é isso que Satanás faz conosco. Queridos, é isso que o diabo faz conosco, porque no final você vai entender que foi uma perda de tempo, porque guarde isso no seu espírito, você que está aqui, você que está na sua casa. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Irmãos, quem já experimentou a graça de Jesus não consegue ficar longe dessa graça. Quem já experimentou a presença do Espírito Santo não consegue ficar longe da presença do Espírito Santo. Uma hora vai voltar, eu quero profetizar nessa noite que muita gente vai voltar. Muita gente que está decepcionado com religião, decepcionado com igreja, decepcionado com pessoas, eu quero profetizar, você vai voltar, não demore, volte logo. Em segundo lugar, irmãos, é a decepção. Fala comigo, decepção. Mas com certeza, eu acho que não precisa falar disso aqui, né? Porque ninguém se decepcionou aqui. Acho que essa é uma palavra que aqui não precisa falar. Decepção é uma palavra que não cabe no nosso vocabulário. Claro que cabe. Nós nos decepcionamos com pessoas. Nós nos decepcionamos com vidas. Nós nos decepcionamos com líderes. Nós nos decepcionamos com governos, nós nos decepcionamos com aqueles da família, nós nos decepcionamos com a parentela. Você se decepciona com promessas que alguém fez para você e não cumpriu e você ficou chateado. Nós nos decepcionamos profissionalmente, numa profissão. A coisa mais certa é a decepção numa profissão, porque você acha que você ia vencer naquela área, você achou há muitos anos atrás que você ia vencer naquela área, então você escolheu aquela área porque era a área da moda, porque era a faculdade da moda, porque era o que estava dando dinheiro, mas nem era muito a tua, mas porque todo mundo fez um lobby em cima daquilo, você escolheu aquilo e você achou que 20 anos depois, você ia estar poderosamente abençoado por essa decisão profissional, e infelizmente você hoje tem que reconhecer que escolheu errado. Nós nos decepcionamos financeiramente, porque a verdade é que nós achamos que quando eu tiver 40 anos, 50 anos, eu vou estar muito bem na vida. Quando eu tiver 40 anos, eu vou estar resolvido na vida. Quando eu tiver 40 anos, 45, 50, eu vou estar bem casado, eu vou ter 3 carros na garagem, vou ter uma garagem para ter 3 carros, eu vou ter uma casa grande, eu vou ter uma conta bancária muito grande, minha vida financeira, quando eu chegar nos 45, ninguém vai me segurar, eu vou romper. E aí você chegou nos 45 e você está mais endividado que quando tinha 15. Isso faz o quê? Gera decepção. Então o inimigo, ouça, o inimigo vai tentando te atrasar, através dos desvios. E quando ele não consegue te desviar, quando o inimigo não consegue fazer você sair da rota, ele vai tentar te decepcionar, te deixar decepcionado dentro do caminho. E não tem nada pior do que você estar num lugar decepcionado, do que você estar num relacionamento decepcionado. Quantas decepções nesse mundo, quantas decepções na história da sua vida poderíamos falar, poderíamos ir longe aqui falando sobre decepções, mas o tempo vai estar indo aí, eu tenho só mais um tempinho para falar. E aí nós vamos para o terceiro ponto, que é o que eu gosto, que é o devaneio. Fala comigo, devaneio. O que é devaneio? É uma palavra que muito pouco se usa no vocabulário, mas que todo mundo sabe o que é. Devaneio é um estado de loucura rápida. Sabe aquele pensamento rápido que você fala assim, não devia ter pensado, e pensar rápido assim? É exatamente, esse é o devaneio, é uma imaginação,
Você começa a imaginar o que não existe. Você começa a pensar coisas que não existem. Você começa a achar o que não é, ou se achar o que não é. Um exemplo clássico na Bíblia de devaneio que fez perder um destino profético e uma missão foi o do rei Saul. Todo mundo fala de Davi, pouco se fala de Saul. Eu não vejo, meus irmãos, eu não consegui enxergar na Bíblia nenhum momento Davi tentando roubar o trono de Saul. Não. Eu já estudei a Bíblia, já estudei a história, 1 Samuel, 2 Samuel, Reis, já estudei a história de Davi inteira. E eu não consegui encontrar em momento nenhum Davi querendo usurpar o trono do rei Saul, Davi querendo ser o rei, Davi querendo, se achando o rei. Não. De maneira nenhuma. Foi Deus quem mandou o profeta Samuel lá no segredo da casa de Davi. Davi estava no campo trabalhando, aproveitando a oportunidade que ele tinha para poder ter comunhão, para poder ter relacionamento. Muitas vezes a gente fica chateado porque as pessoas não lembram da gente. Muitas vezes a gente fica chateado porque as pessoas chamam outro. Muitas vezes a gente fica chateado porque, principalmente ministerialmente falando, porque chamaram outro para cantar, porque chamaram outro para pregar, porque chamaram outro para fazer, porque chamaram outro para trabalhar, e a gente fica magoadinho, a gente fica chateadinho com essas situações. Mas com Davi não era assim. Davi estava no campo fazendo alguma coisa, trabalhando, aproveitando. Irmão, se não te chamam ainda, quem sabe é porque o tempo não chegou. Se você não veio para cá é porque ainda não chegou o tempo de vir para cá. Se você não foi para lá é porque ainda não chegou o tempo de ir para lá. Mas vai chegar o teu tempo, porque Deus tem o tempo certo. Eclesiastes vai dizer que há tempo para todo propósito debaixo do céu, da terra. Irmão, então o teu tempo vai chegar, a tua hora vai chegar, meu irmão. O que você tem que fazer é estar preparado para quando esse momento chegar, você ter discernimento e não jogar fora esse tempo da oportunidade, porque eu quero profetizar a oportunidade. Deus vai fazer aparecer na tua vida, Deus vai plantar uma oportunidade no teu caminho, e você vai desfrutar dessa bênção em nome de Jesus. Então olhe, Davi estava lá trabalhando, Davi estava... Porque Deus nunca vai chamar, entenda, irmão, Deus nunca vai chamar desocupado. Não vejo na Bíblia Deus chamando ocioso. Eu não vejo na Bíblia Deus chamando desocupado. Deus só chama aquele que está ocupado, trabalhando, produzindo, fazendo. Porque Deus entende que quando você... É igual um patrão, quando ele dá alguma coisa para o funcionário fazer, e o funcionário faz bem, ele vai acrescentando outras coisas. Eu me lembro quando eu trabalhei no Banco Nacional, os mais antigos vão lembrar, no extinto Banco Nacional, que virou Unibanco, que era o banco do Ayrton Senna. Eu trabalhei, eu entrei com 16 anos, eu entrei no banco. E eu tinha uma função chamada contínuo, que na verdade é office boy, mas para ficar mais bonito chama de contínuo. Eu fiquei 1 ano e meio trabalhando como contínuo, e com menos de 18 anos eu fui promovido para escriturário, que era um cargo de alta confiança dentro do banco. Mas eu me lembro que o gerente me chamou e falou assim para mim: olha, a nossa agência era ali na Praça Osório, na Boca Maldita, onde tem ali onde é o Girafas hoje ali? Era ali a nossa agência, bem na esquina ali do Chafariz. E ali tinha um fliperama, ali na Rua 15, tinha a época dos fliperama em Curitiba. Quem lembra aí? Vamos ver quem é os antigos aí. Os antigos vão lembrar os fliperama, né? Então a gurizada ficava matando hora, matando aula, matando trabalho nos fliperama. E aí o gerente me chamou e falou: olha, você não caia nessa, faça o teu trabalho muito rápido que tem que fazer lá fora, volte para dentro do banco, cola nos antigão, pede para aprender, porque quando precisar colocar alguém, nós vamos colocar quem já sabe. E foi o que eu fiz, gente. Então é aproveitar o tempo. Então, quando você faz bem feito aquilo que colocam na tua mão, quando você faz aquilo que é para ser feito, Deus entende que você está preparado para um novo passo. Deus entende que você está preparado para subir um novo degrau. Deus entende que você está preparado para subir uma nova etapa, para um novo nível na tua vida. Diga glória a Deus. Então Davi estava lá. Deixa eu voltar para cá, senão eu não vou conseguir terminar hoje. Então o futuro desse menino Davi deu uma reviravolta.
Veja, de um simples pastor de ovelhas do campo, no segredo das 4 paredes de Jessé o belemita, o seu pai, na frente dos seus irmãos, de toda a família, ele é ungido rei de Israel. E Davi agora no texto, vamos falar aqui do texto de Samuel, quando Saul fica tomado de ciúmes por conta do canto das mulheres, Davi tinha acabado de sair do pasto, meus irmãos. Davi tinha acabado de sair de trás das malhadas, ele tinha acabado de sair de trás das ovelhas, tinha o cargo de capitão do exército, era ele que fazia as entradas e as saídas militares. E um dia, quando eles voltam de uma batalha contra os filisteus e eles voltam vitoriosos, as mulheres começam a cantar e bater os seus pandeiros. Saul matou seus milhares, porém Davi matou seus 10 milhares, e aquilo foi como uma flecha no coração arrogante do rei Saul. Mas Davi nunca procurou tirar o trono de Saul, roubar o trono de Saul. Então o devaneio, entenda, faz você ter pensamentos irreais. O devaneio faz você achar-se o que não é, faz você pensar que os outros estão fazendo coisa. O devaneio faz você achar que os outros estão falando coisas, quando na verdade ninguém está falando nada, quando na verdade ninguém está fazendo nada. É mania de perseguição que a pessoa tem, porque tem gente que sempre está achando coisa dos outros, tem gente que fica perturbando a vida dos outros, tem sempre que ficar achando que os outros estão falando, que os outros estão fazendo. E aí quando a pessoa chega na igreja e tem um grupinho de 5 pessoas, e de repente a pessoa está chegando toda feliz, e aí as pessoas se calam, não falam mais nada, a pessoa fica sem graça e fala: estavam falando de mim, não gostam de mim, essas pessoas estavam falando mal da minha vida. Irmão, nós precisamos entender que tem coisas que, se fosse para a gente saber, falariam diretamente para a gente, mas como nós não somos interessados, não é para falar para a gente, você não tem que estar nem aí. O problema é que não tem ninguém aqui, é só de outras igrejas. O problema é que são tudo xereta, fica preocupado com o que os outros estão falando, fica preocupado com o que os outros estão fazendo. Se você fosse interessado, você seria o primeiro a saber, mas como não te diz respeito, fica na tua, pelo amor de Deus. Para de achar o que não tem que achar, para de pensar o que não tem que pensar. Mania de perseguição. Porque o pastor não falou comigo, porque a pastora não falou comigo, porque o meu cunhado virou a cara, porque isso, porque aquilo, porque minha sogra, porque meu sogro, porque isso, porque meu pai, porque minha mãe. E irmãos, e a gente vai achando, e a gente vai imaginando coisas dos outros, das outras pessoas. Entenda, o devaneio fez Saul perder o seu trono. Entenda, meu irmão, cuidado com os desvios, cuidado com as decepções, e cuidado com aquilo que você imagina, porque se tem gente para imaginar, somos nós. Imaginação forte, gente. Ficamos imaginando o que não devíamos imaginar. E aí eu podia pegar um outro ponto aqui, de ficar imaginando outras coisas que não deveríamos mesmo imaginar. Por isso a Bíblia vai dizer que nós devemos levar o nosso pensamento cativo a Deus. Você precisa entender, querido, que as batalhas começam na mente. Satanás, ele sabe que se ele tiver domínio, se ele conseguir dominar a sua mente, ele domina o corpo. Então você precisa guardar a sua mente, guardar o seu entendimento. É isso que você precisa pedir ao Espírito Santo. E aí nós vamos para o 4º ponto, que são as distrações. Se você for ver na Bíblia, se falar de distração, você vai ver um camarada que foi levantado por Deus lá no livro dos Juízes. Ele foi levantado por Deus para ser um campeão. Ele foi levantado por Deus para ser um homem poderoso na terra de Israel. Ele foi levantado por Deus para ser um juiz na terra de Israel. Mas por causa da distração, ele teve o seu futuro arruinado. Por causa da distração, ele teve o seu futuro comprometido. Ele teve um propósito anulado. Esse homem foi Sansão. E por quê? Hoje eu ainda estava lendo na Bíblia a história de Sansão. Na verdade ele brincou com o erro, ele brincou com o pecado.
Ele se achou acima do bem e do mal, ele andou onde não devia, ele falou o que não devia, conversou o que não devia, ele tinha um voto de nazireu que a mãe dele fez sobre a sua vida, ou seja, quando ele nasceu, a mãe dele fez um voto, e sobre a cabeça dele não poderia passar navalha, ou seja, não podia cortar o cabelo do menino, ele não podia beber bebida forte, e ele não podia tocar num cadáver, era o voto do nazireado, era o voto do nazireu, mas esse osso, quando ele cresce, ele começa a transgredir. Esse moço, quando ele cresce, ele começa a transgredir a lei de Deus. Ele começa a transgredir e quebrar princípios, irmãos, entenda. E quando você quebra um princípio, eu sei que é difícil de você entender isso aqui, mas guarda isso aqui no teu espírito, irmão. Quando você quebra um princípio, você está anulando uma promessa. Vou repetir. Quando você quebra um princípio, você está anulando uma promessa de Deus para a tua vida. Porque princípios são poderosos. E esse homem, ele se distraiu quando não podia se distrair, e nós somos uma sociedade de pessoas distraídas. Sabe, somos uma sociedade de pessoas sem foco, somos uma sociedade de pessoas que se distraem muito fácil, né? No volante, quem dirige aqui sabe, você não pode dar mole para o azar. No volante, se você se distrair, meu irmão, é 2 palitos, como se diz, para você fazer desculpa o termo de baixo calão que eu vou usar, mas não vejo outro, é 2 palitinhos para você cometer uma desgraça no trânsito, é você se distrair. Você está lá a 130 na estrada, e você está sozinho, porque o Espírito Santo não está, ele só fica até 110, irmão, viu? Depois do 110 ele vaza, ele vai embora, ele não fica lá. Então o que acontece, irmãos? Se distrai muitas vezes, bate o celular, você vai ver o celular, está feita a desgraça. Quantas e quantas pessoas se distraem no mundo, e alguém já disse, se quiser derrotá-los, distraia-os. Então, temos que nos cuidar com a distração na nossa vida, porque a distração faz a gente perder as bênçãos. Temos que permanecer focados em Deus, temos que permanecer focados naquilo que Deus tem para a nossa vida, temos que permanecer focados naquilo que nós entendemos que é o propósito da nossa vida. Eu acabei de escrever um livro, não editei ele ainda, talvez a editora vai lançar ele, estamos ainda em negociação, né, para o Brasil, o livro chama-se Propósito, Chamado e Liderança. Fala-se muito de propósito. O que é propósito? Propósito é a intenção original da criação de alguma coisa. O que é propósito? Para que serve? O que é propósito? Para que foi criado? Qual é o seu propósito, irmão? Para que você nasceu? Para que você está no mundo? Qual é o propósito da tua vida? Precisamos entender essas coisas para poder caminhar nesse propósito. E quanto mais, guarda o que eu vou te dizer, quanto mais rápido você descobrir o propósito da tua vida, o propósito que Deus tem para a tua vida, mais rápido você vai prosperar, mais rápido você vai ser abençoado, mais rápido você vai ser completo, irmão. Então procure o propósito de Deus para a sua vida. Diga hoje para Deus: Deus, qual é o meu propósito de vida? O que o Senhor tem para a minha vida? E Deus é tão maravilhoso que Ele tem um propósito distinto para cada um de nós. Ninguém aqui, nós, com todo respeito, mas nós não somos um caminhão de japonês, tudo igualzinho. Como se fosse, né? Mas aí você olha e vai ver que é tudo igual, puxadinho. Meus irmãos, nós somos diferentes. Um prega bem, outro canta bem, outro ensina bem, o outro atende bem no diaconato, o outro faz uma comida boa, o outro faz um churrasco bom, o outro tem o dom de fazer bolo, a outra tem o dom de fazer um feijão, o outro tem o dom de jogar bola, ganha muito dinheiro jogando bola, alguém tem o dom de trabalhar lá na RPC, filmar lá, né, Everton, lá, ó, vem filmar lá, o meu time, tá vendo meu time? Cola neles que vai ser sucesso. Alguém tem o dom de fazer isso aqui, alguém tem o dom de consertar um dente que está estragado, né? Alguém tem o dente de fazer isso, gente, para alguma coisa você nasceu, você é habilidoso, você tem talentos, e Deus tem um propósito na tua vida. Diga glória a Deus. Deus tem um propósito com a tua vida, e Deus tem um propósito para fazer através de você.
Você é uma bênção, diga glória a Deus. Qual é o propósito para a tua vida? Às vezes eu falo isso para minha esposa, ela fala, o meu propósito foi colocar filho no mundo. Vou falar, irmão, vou falar. Ô fiarada bonito, eu sei. Olha, vou te falar, se tem filho bonito, são os meus, gente. Eu olho para os meus 3 filhos, eu falo, olha que belo trabalho que eu fiz. Minha mulher também, claro, né? Ela colocou no mundo. Gente, então, cada um tem um dom, cada um tem um propósito. E quando você descobre o que Deus tem para a tua vida, e consegue alinhar aquilo que Deus tem para a tua vida, irmão, com as tuas vontades, com os teus desejos, irmãos, você vai chegar na vitória, você vai chegar no sucesso. Eu queria até continuar mais, eu vou falar do 5º ponto ainda, porque tem mais 3, não quero judiar de vocês. É a dissidência, diga comigo, dissidência. O que é dissidência? É uma pessoa que andava em grupo e resolveu ir embora. É a coisa mais comum, decidiu partir, decidiu sair do barco, guarda isso. No seu caminho, na história da sua vida, sempre vão aparecer pessoas que eram para estar do teu lado até o dia de hoje, mas elas resolveram ir embora. E isso chateia, sim ou não? Isso magoa, sim ou não? Isso deixa o nosso coração ferido. A Bíblia nos conta a história de uma mulher chamada Noemi. Noemi, ela é casada com Elimeleque e tinha 2 filhos, Malom e Quilion. Esses 2 moços casaram com Orfa e Ruth. Noemi perde o seu esposo Elimeleque, fica viúva. Logo depois, Orfa perde o seu esposo, Ruth perde o seu esposo, e ficaram as 3 mulheres sem maridos. Ficaram as 3 mulheres, a sogra e as noras, sem aquele que provê, sem o provedor. O homem, a figura paterna foi embora, a figura do homem foi embora, morreu. E agora a sogra aconselha as 2 noras, vão, busque o caminho de vocês, vocês são novas ainda, vocês podem achar ainda um bom caminho, vocês podem achar ainda 2 homens bons, vocês podem ainda ter uma família abençoada. E a Bíblia vai dizer que Orfa deu no pé, e Ruth colocou no coração para ficar ao lado da sogra que já estava velha. E ela disse, não, o seu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, onde você for eu irei, e eu não vou te abandonar. E a Bíblia vai dizer que Orfa foi embora e Ruth ficou. E aí eu vou dizer para você uma coisa, irmão, quem que ficou e casou com o homem mais próspero da terra de Israel? A que foi embora ou a que ficou? A que ficou. Quem que teve o seu nome na linhagem real? A que foi embora ou a que ficou? Aqui ficou. Por quê, irmãos? Porque quem vai embora não é digno de menção. A Bíblia não fala mais nada sobre Orfa, mas fala muito sobre Ruth, a moabita. Por quê? Porque quem fica é que no final vai ser abençoado, irmão. O segredo está em permanecer. Porque nós somos uma sociedade de pessoas que começam e não terminam. Nós somos uma sociedade de pessoas que começam um projeto e deixam no caminho, começam alguma coisa e não terminam. E aí, meu irmão, o segredo não está em começar, mas o segredo está em concluir, o segredo está em terminar, porque a Bíblia vai dizer, inclusive, no livro do Apocalipse, ao que vencer, dar-te-ei que se assente comigo no meu trono, ao que vencer, ao que permanecer, ao que ficar. Irmão, o segredo não está em desertar, o segredo não está em ir embora, o segredo não está em deixar a família, o segredo não está em deixar o casamento, o segredo não está em largar a igreja, o segredo é permanecer, porque quando eu permaneço, Deus libera a sua bênção. Fica aí, meu irmão, fica no seu canto, fica na sua fé, fica na sua casa, fica na sua família, enfrente os seus problemas. E conclua aquilo que Deus colocou no seu coração, não abra mão da sua bênção. Ei, deixa eu te falar uma coisa, sempre vão ter pessoas que vão desertar, sempre tem pessoas que vão pedir para ir embora, mas para de lamentar quem foi embora, para de chorar por pessoas que saíram da tua vida, para de chorar por pessoas que você investiu tempo na vida dela, para de chorar por pessoas que você até pregou o evangelho para elas, para de chorar por pessoas que você ajudou financeiramente, para de chorar por pessoas que você colocou dentro
que foram embora, saíram falando mal da tua casa, falando mal dos teus filhos, falando mal do teu ministério, falando mal da tua igreja, falando mal da tua empresa, falando mal da tua casa, da tua família, do teu carro. Para de chorar por essas pessoas, para de perder seu tempo e começa a celebrar as pessoas que estão chegando na tua vida e que vão permanecer e vão trazer uma bênção da parte de Deus. Mas se você insistir em ficar chorando as perdas, irmãos, você não será abençoado, porque no final das contas, quem é abençoado é quem fica. Quem fica é abençoado. É maravilhoso quando você vê uma pessoa no seu... A palavra vai dizer no livro de Provérbios: viste um homem diligente em sua obra, sobre reis será colocado, não sobre os de baixa sorte. Ou seja, irmão, seja bom naquilo que você faz. Continua nesse caminho. Continua nesta caminhada. Não abra mão da sua fé, meu irmão. Não abra mão dos seus princípios. Nós somos uma sociedade nojenta, uma sociedade vazia, uma sociedade terrível. O que está acontecendo. Domingo passado eu preguei aqui na igreja uma palavra trazendo o tema: defenda o que é seu. Alguém estava aqui ou não? Bem pouca gente. Eu trouxe o tema: defenda o que é seu, bem atual diante dos acontecimentos que nós temos visto em nosso mundo. Sabe, é com tristeza que eu vejo cristãos compactuando com o mundo. Cristãos, gente que está na igreja, que toma até santa ceia, compactuando com ideias que o mundo tem colocado para dividir família, para trazer dissensão à família, questionando os princípios bíblicos, questionando os princípios de Deus, os bons costumes. Sabe, irmãos, chegou a hora de nós nos posicionarmos. Chegou a hora de nós que somos cristãos termos postura. Precisamos mostrar o lado que nós estamos, precisamos declarar a nossa fé sem agredir as pessoas. Eu não preciso agredir ninguém, eu não preciso bater em ninguém, eu não preciso falar mal de ninguém, eu só não preciso concordar. Se eu preciso respeitar a fé das outras pessoas, se eu preciso respeitar o conceito das outras pessoas, se eu preciso respeitar o achismo das outras pessoas, por favor, respeite o meu espaço. Respeite a minha fé, respeite os meus princípios, respeite a minha conduta, respeite a minha maneira de agir, respeite a minha maneira de pensar, e está tudo bem. O problema é quando querem que eu respeite o seu lado e não querem respeitar o meu lado. E aí nós cristãos ficamos tudo temerosos, ficamos tudo com medinho, ficamos tudo cheio de sofrimento, porque o tempo está mudando. Irmãos, eu já falei, volto a dizer, postei no Instagram: o tempo muda, as pessoas mudam, todo mundo pode mudar, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre, ela permanece a mesma, não vai mudar. A minha regra de fé não vai mudar, meu irmão. O que Deus disse na sua palavra, disse e não vai voltar atrás. Não vai ser, queridos, guarde isso, não vai ser acrescentado um tio, uma vírgula nessa palavra, mas também não vai ser tirado uma vírgula dessa palavra. Precisamos sim permanecer firmes na nossa fé, ter postura, ter personalidade. A coisa mais triste no mundo, eu já vou acabar, diga graças a Deus, já vai acabar. A coisa que nós mais precisamos, é triste ver uma pessoa sem personalidade, quando você fala com uma pessoa e a pessoa concorda com tudo. É a chamada vaquinha de presépio, sabe, que ela nunca tem opinião. E daí, meu irmão, eu sou coxa branca de coração, sou do time que vai ser o campeão. Respeite o meu... Você é atleticano, vou fazer o quê, irmão? Eu coloco lá, fico espinhando toda a turma aí. E não é porque meu time está por baixo que eu vou deixar de ser. Se for preciso, eu vou para a terceira, para a quarta, eu vou para lá, irmão. Tenho minha opinião. Vou ficar igual um homem. Vai tomar banho. Homem que diz que tem 2 times, irmão. Eu nunca vi, não tem 2 mulheres.
Vamos começar a falar. Tem opinião. É assim que você pensa? Pense dessa forma. Se alguém tem que entrar na tua, é os outros. Você não tem que ficar entrando na dos outros, irmão, para querer ser aceito. Você não precisa, irmão. Então nós precisamos permanecer firmes. Eu estou falando de dissidência. Pessoas que resolvem abandonar a fé, resolvem abandonar a igreja. Nunca vivemos um tempo como esse de apostasia espiritual. Eu não estou reclamando, irmão, muito pelo contrário. Nossa igreja aqui, olha o nosso culto aqui em plena pandemia, com um decreto, devemos ter aqui umas 200 pessoas, 220 pessoas, louvado seja Deus por tua vida. Mas se os que frequentavam o culto de sábado estivessem aqui, nós teríamos hoje no mínimo 400 pessoas. Pastor, mas não pode, mas por que não vem? Não vem porque largaram mão, resolveram sair fora, largaram mão da fé. Eu não vou falar, mas prefere ficar em casa, às vezes vendo culto online. Desculpa aí, gente, em casa aí a sapatada, mas eu perco a cabeça, mas não perco a coroa. Pro shopping center vai. Fazer lanchinho vai, na padaria comprar pão vai no mercado lotado de gente vai, na igreja não vai. Alguma coisa está errada. E é com a fé das pessoas. Ficou fácil flutuar, brisar na internet. Hoje, esse pastor está meio mal educado, eu mudo de live, vou para uma mais amorosa. O segredo é permanecer, é ficar, irmão. É permanecer firme. Sua família, permaneça firme na sua família, não abandone sua família. Talvez você diga assim, pastor, você não conhece a minha mulher, você que não conhece a minha. Coitado, tá vendo, vai ficar brava com bênção. E diga que não, né? Mas é verdade, irmão. Não conhece a minha família, pastor, você não conhece a minha. Tua família não é a melhor do mundo, mas é a tua família, diga glória a Deus. Teus filhos não são os filhos mais bonitos do mundo, igual os meus. Pastor, né? Se achando. Mas são teus filhos, diga glória a Deus. E quer que eu diga? Pode dizer sim ou não? É a carinha do pai e da mãe. Brigue pela sua família, lute pela sua família, lute pelo seu casamento. Até que a morte nos separe. Quem lembra disso? Quem lembra disso? Levante a mão, quero ver uma coisa. Quem lembra disso? Até que a morte os separe. Não era até onde a dívida os separe. E sejam felizes para sempre. Mas as pessoas confundem, sejam felizes sempre. Há uma diferença em ser feliz para sempre e ser feliz sempre. Vez por outra, na vida conjugal, a gente enfrenta perrengues. A gente enfrenta dificuldades. Principalmente casal novo, eu estou com 21 anos de casado. O começo não foi fácil, gente. Começo de casamento não é fácil, vai largar agora os betes, como diz outro, na primeira semana, vai largar, vou voltar para a casa da mamãe. Vou voltar para a casa do papai agora. Não dá. Existem casos e casos, mas gente, precisamos entender que o segredo é estar no continuismo, a vitória é estar em continuar. Continuar na fé, dá gosto ver uma pessoa firme na igreja. Pessoas de 30 anos na igreja, que não abrem mão da sua fé. Você olha ali, o banco já tem até o jeito da pessoa. Até a carcunda da pessoa está no banco. Até os fundos estão igual. Porque a pessoa senta há 30 anos no mesmo banco. Quando você chega aqui e fala, cadê o irmão? Não estou vendo o irmão lá na ponta. Poxa vida, faz falta. É uma família espiritual. É maravilhoso quando nós pertencemos a uma família espiritual. É maravilhoso quando eu permaneço. É maravilhoso quando você vê, por exemplo, uma pessoa que está lá há 30 anos, você até brinca, esse aí já é sócio da empresa, né? Ficou 30 anos numa empresa. É maravilhoso. Sabe, irmãos, o segredo é continuar. Você não pode abrir, o que eu estou querendo dizer para você nessa noite para encerrar, você não pode abrir mão tão fácil daquilo que Deus colocou no teu coração. E aí eu vou para um outro ponto, porque nós ficamos magoadinhos, chateadinhos com as pessoas, porque elas não compreendem a visão, a nossa visão.
Mas eu preciso, e você precisa parar de ficar chateado com as pessoas, porque elas não compreendem aquilo que Deus colocou só dentro do teu coração, irmão. Se fosse para ela, Deus colocava no coração dela, mas como é para você, Deus tem um compromisso com você. O problema é que a gente quer compartilhar muito aquilo que Deus coloca no nosso coração, e as pessoas vão olhar o nosso estado atual hoje e vão dizer: o que, você? Você? Para com isso, rapaz, se enxerga. Quem é você para falar uma coisa dessa? Eu te conheço das antigas. E aí ficamos chateados, e aí preferimos acreditar na conversa de um amigo, na conversa de um parente, de um familiar, do que acreditar na promessa de Deus, na palavra de Deus, irmão. Se Deus falou, está falado. Se Deus falou que vai fazer, irmão. Mas há um tempo, a promessa passa pelo tempo. Então permaneça firme na sua fé, olhe para mim, permaneça firme na sua igreja, permaneça firme no seu casamento, permaneça firme no seu trabalho, permaneça firme na sua família, permaneça firme com seus amigos, continue com seus amigos, seja amigo dos seus amigos. E assim você vai ter uma vida muito mais abençoada. Eu teria mais 2 pontos para falar aqui, mas não vai dar tempo, gente. Outra hora a gente fala, talvez sábado que vem. Continue firme no teu propósito. Permaneça firme na fé. Entendendo de que tudo que está acontecendo é um prenúncio. É um prenúncio da volta de Jesus. Porque acredite você ou não, Jesus vai voltar. Jesus está voltando. Alguém já disse que o mundo vai acabar. Não, o mundo não vai acabar, ele tem que acabar e logo. Porque o que mais falta acontecer, irmão, no mundo como o nosso? Mas faz 2.000 anos, 3.000 anos que estão pregando essa volta de Jesus. Os discípulos já pregavam a volta de Jesus. A igreja primitiva pregava a volta de Jesus. Os nossos pais na fé, nas arenas, morriam pregando a volta de Jesus. E se Jesus não voltar, não se preocupa não, filho. Se ele não vir, você vai. É condenação eterna ou vida eterna. Eu não sei se você já teve essa experiência de no leito de morte você ver a briga espiritual. Eu tive essa experiência há pouco tempo, de contemplar e de ver uma briga espiritual, as trevas com a luz, sabe? Mas glórias ao nome de Jesus. Aos 47, agora tem que falar até 50, porque estão dando muito. Aos 50 do segundo tempo, eu aceito, eu entrego a minha vida para Jesus. E o semblante foi outro, irmão. Mudou completamente. A nossa vida é eterna, a nossa vida é passageira, irmãos. Quantos de nós, sem querer fazer apelação aqui, muito pelo contrário, mas quantos de nós foram tirados prematuramente? E hoje, acredite, estão na glória com o nosso Deus. Então nós precisamos continuar firmes, irmãos, sabendo que o nosso estado aqui é passageiro, sabendo que as coisas aqui perecem, o corpo perece, o dinheiro vai embora, gasta, mas a salvação, uma vez adquirida, ninguém pode roubar de dentro de você. Eu não estou falando aqui uma vez salvo, sempre salvo, uma vez salvo, sempre salvo, se você continuar no caminho que é Cristo. Não vou pregar um evangelho, água com açúcar, que essa gurizada anda pregando por aí. Essa super graça, que não tem graça nenhuma, por isso virou uma desgraça. Vem para Jesus, aceita uma vez e volta para a sua vida, que uma vez salvo, sempre salvo. Uma conversa fiada. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É permanecer em Jesus, é estar ligado na videira que é Jesus. João capítulo 15. Permaneça em mim, dê fruto. Esse é o evangelho verdadeiro. Fique em pé dando uma salva de palmas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque em pé na presença de Deus e vamos adorar ao Senhor com palmas. Celebre ao Senhor por esse novo tempo que está chegando na sua vida.
que a minha bênção vai chegar. Hoje a minha vida vai mudar. Um novo tempo chegando. Hoje é o dia do milagre. Por isso é que vou profetizar. Sei que a minha bênção vai chegar. Hoje a minha vida vai mudar. Pois as promessas de Deus já estão sobre mim. Isso, mãozinha na cabeça pra cantar. Sei que eu vou prosperar, ninguém vai me impedir. Pois um novo tempo, um novo mover Deus tem pra mim. Pois um novo tempo, um novo mover Deus tem pra mim. Vamos juntos cantando? Hoje é o dia do milagre, celebre ao Senhor. Hoje é o dia do milagre. Por isso é que vou profetizar. Sei que a minha bênção vai chegar. Hoje a minha vida vai mudar. Mãozinha na cabeça assim. Pois as promessas de Deus já estão sobre mim. Você tem a marca da promessa, irmão. Sei que eu vou prosperar, ninguém vai me impedir. Um novo tempo chegando. Pois um novo tempo, um novo mover Deus tem pra mim. Pois um novo tempo, um novo mover Deus tem pra mim. Agora as vozes cantando. Sei que as promessas de Deus, sei que as promessas de Deus